grata se pelo menos isso vocês guardassem da hematologia, que a gente sabe que é muita matéria, a gente estuda para a prova, até tira nota boa, mas a sedimentação desses detalhes não fica. E quando a gente chega lá no internato e o professor pergunta, dei isso para você é natural, né? Isso acontece também na Uni, quando eu interrogo um aluno, também na finca, na metropolitana, na São Lucas, a gente não lembra mais, né? Porque temos no 4º ano, já estamos no 5º e as coisas não sedimentaram, porque uma coisa é você ter uma aula teórica, mas você não tem a vivência disso naquele momento. O dia que você pegar, talvez, uma anemia ferropriva, um caso de anemia ferropriva, você grave mais essa situação do que só a teoria, tá? Então, isso é um problema. Por quê? Porque eu, como hematologista, que ama a anemia, eu adoro investigar a anemia, mas eu recebo muito no ambulatório as pessoas vindo de clínicos gerais. A anemia, ela é uma anemia importante e essa pessoa já está tomando ferro. Ou seja, nem foi investigada, mas todo o postinho o paciente sai tomando ferro. E às vezes, aquele paciente não tem anemia ferropriva. Então, essa é uma orientação. Todo médico clínico de postinho, e talvez até de consultório, quando vê uma anemia, principalmente se ela é discreta, ele vai passar um polivitamínico com ferro para essa paciente, sem investigar ou encaminhar ou suspeitar. Então, como ela é uma anemia muito prevalente no mundo todo, principalmente em algumas fases da nossa vida, então ela é meio que não normal, que não é normal, mas é esperado nas fases fisiológicas, crescimento, gestação, né? E mesmo assim, com toda essa frequência que vocês vão encontrar como ginecologistas, como clínicos gerais, como pediatras, no consultório ainda assim a gente não sabe conduzir uma das mais simples, que é a anemia ferropriva. Geralmente, quando a gente fala de anemia ferropriva, ela pode ser uma anemia ferropriva de uma única manifestação, né? Mas de um modo geral, não é só isso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem essa origem multifatorial. Uma criança, se ela tiver anemia ferropriva, ela tem várias causas para ter essa anemia ferropriva. Desde má alimentação, provavelmente não anda comendo as fontes de ferro, crescimento e utilização desse ferro, porque se você faz o mêsversário, né? Assim, bonitinho, né? Você registra aquele nenenzinho no primeiro ano de vida da nossa história. Ele mudou muito, né? Você ganhou aqui e ele termina o ano correndo na sua casa. É um milagre realmente daquela criança. Então, o crescimento, o desenvolvimento. E claro, se for uma criança até mais humilde ou até uma criança de um nível social em que a mãe tem mais cuidado, mas vai pegar no chão, vai botar na boca, aquelas coisas, as verminoses. Então, nunca é uma coisa só. Por isso a gente fala, ela tem origem multifatorial. Não é só isso. Tem sempre alguma coisa por trás e a gente, se corrigir apenas uma dessas causas, digamos, de anemia, talvez ele continue com anemia. Por exemplo, o crescimento eu não posso interferir, e que benza a Deus que ele está crescendo, eu não posso interferir. Mas a verminose eu posso passar um remedinho para verme. Posso repor ferro, mas se eu não mudar a alimentação, essa causa não deixa a criança melhorar da anemia por carência de ferro. Então, às vezes você tem que atuar em todas as causas. E aqui nós temos, então, deficiência de ferro ou de diversos nutrientes. Pode ser também que essa criança que não come a mesma carne vermelha que te dá a fonte principal de ferro, também te dá a fonte principal de B12.
Aí você pensou no ferro, repõe para essa criança o ferro, mas não lembra que a B12 está presente na carne vermelha como uma das principais fontes. Aí você não repõe e aí ele acaba melhorando a anemia. Perdas sanguíneas, né? Então, às vezes, aquela paciente não gosta de carne vermelha, ela menstrua muito e ela é vegetariana. Então, ela tem mais de um motivo. Você vai contornar, né, o veganismo dela, orientando as principais fontes vegetais de ferro, mas se você não controlar a menstruação, ela continuará anêmica, porque a origem é multifatorial e você tem que estar atento a todas essas perguntas, né? A gente quer saber o que o paciente come, porque isso faz enorme diferença nas anemias carenciais. Se esse mesmo paciente tiver processos infecciosos ou patológicos concomitantes, então é um paciente que tem, por exemplo, doença de Crohn. Na doença de Crohn já deram isso. É uma colite inflamatória e perde ferro, perde nutriente, proteína, o paciente fica muito ruim. E você, por exemplo, só dá o ferro para ele. Mas se você não controlar o processo inflamatório infeccioso daquela doença, ele não vai melhorar o seu processo anêmico. E, claro, o uso de medicações específicas que impeçam ou prejudiquem a absorção do ferro, que é uma que é de fácil acesso e as pessoas não podem ter um desconforto e isso diminui o pH do estômago e prejudica a absorção do ferro. Qual é? Todos aqui, levante a mão, quem nunca lançou a mão de um omeprazol, pantoprazol para uma dor de estômago ou para uma má digestão? Eles diminuem, eles impedem a absorção do ferro, porque você diminui o pH. E se você usa demais, você atrofia a mucosa. E se você usa demais, tem relação com o mal de Alzheimer. Olha como a população tem chance de pegar esse remédio. É comum no consultório ou no ambulatório, eles estão saindo. Doutora, renova minha receita de omeprazol, porque eu fico com docinho de estômago. Mal sabe ela que esse abuso pode no futuro ter um Alzheimer. E isso é comum. Os antiácidos, os bloqueadores dos canais de histamina, os bloqueadores de bomba, eles impedem a absorção correta do ferro. A principal causa de anemia no mundo é a anemia. Então, ela não é só de países do terceiro mundo, ela é de países também ricos, porque isso depende do aporte no país do terceiro mundo, às vezes do aporte alimentar. Mas existem outras causas que o mundo todo pode passar por isso. Então, a principal causa de anemia é a deficiência de ferro, estando associada a mais de 60% dos casos em todo o mundo, então nós precisamos saber. E qual é a importância do ferro? Por que eu digo que uma pessoa que tem anemia ferropriva, ela tem baixa defesa? Por que eu digo que uma pessoa que tem anemia ferropriva, ela tem lentidão de raciocínio, ela lê, mas ela não guarda, ela tem dificuldade de memorização, ela tem dificuldade de lembrar das coisas. Olha o envolvimento neurológico. E por que eu digo que um paciente de anemia ferropriva, ele tem síndrome das pernas inquietas? À noite ele tem que estar mexendo a perna. E às vezes isso incomoda o marido a ponto de ele dizer que você tem, você vive mexendo. De madrugada você mexe as pernas. Ela diz, porque me dá agonia. Por isso que o nome é síndrome das pernas inquietas. Alguém tem síndrome das pernas inquietas aqui? Olha só, vamos nos vendo.
Porque ela é tão comum que às vezes você pode se identificar. Então, as síndromes da perna inquieta é essa situação. Porque o ferro, ele faz parte de muitas reações bioquímicas, desde hormônios até a síntese do DNA, ele faz parte de muitas coisas no organismo. Ele é essencial e por isso, quando a gente tem deficiência, a gente fica bastante debilitado. Inclusive, às vezes o paciente vai procurar um neurologista porque ele acha que ele está muito esquecido, muito lento. Ou vai procurar o clínico e acha que é tireoide porque ele está esquecido, muito lento. Ele já ouviu dizer que hipotireoidismo causa isso. E quando ele começa a receber ferro, como se ele desabrochasse, ele voltasse a raciocinar, a ter realmente memória. Então, o ferro é o metal mais presente no corpo humano, vocês devem conhecer outros, inclusive são tóxicos. Participa de todas as fases de síntese proteica e o que nós somos é proteína. Dos sistemas respiratórios, oxidativo, aqui o estresse oxidativo usando muito, e dos estados anti-infecciosos do organismo, porque ele participa na produção dos nossos anticorpos, inclusive de linfócito T. A quantidade elementar total de ferro no organismo de um adulto é de 3 a 4 gramas. A maior parte dessa porção, ela se encontra na hemoglobina, claro, né? 1,5 a 3 na hemoglobina, e os 30 miligramas restantes ficam ali na mioglobina, na catalase, que são as nossas enzimas, nos citocromos, né, que fazem a nossa bioquímica, e fica circulando solto no plasma, por isso nós dosamos ferro sérico numa porcentagem de 3 a 4 miligramas, e aqui está o principal. Uma boa parte fica na reserva chamada ferritina. Gravem isso, porque isso é muito importante. Numa abordagem simples de anemia ferropriva, se você tem preguiça de investigar ou até quer investigar, mas não sabe o que pedir, 2 coisas para a triagem de um paciente que tem que tipo de anemia? Não, porque você não sabe ainda se é ferropriva, né? Que tipo? Então, vamos lá, vamos melhorar. Se você tem um hemograma de um paciente com anemia, que tipo de classificação te leva a solicitar essas 2 solicitações? Isso, meus amores, né? Então você tá com a sua paciente que veio para o check-up, tá com uma anemia, o VCM é baixo, abaixo de quanto? Abaixo de 80, excelente. Então você tem uma anemia microcítica. Então você, no mínimo, sem pensar ainda em talassemia, porque ela faz diagnóstico diferencial e vocês estão certos com a anemia ferropriva, só que ela é muito menos comum que a talassemia, que precisa que você tenha um nome estrangeiro. Quem aqui tem nome italiano? Qual o seu nome, mãezinha? Meu sobrenome. Isso, qual é o seu nome? Xíxera. Xíxera. CH. Tícero, né? Mas é Tícero. Não, mas você tem que ensinar italiano. Tícero, chiaro, muito chiari, né? Porque o CH italiano tem sentido. Então, esse nome italiano, você tem ninguém mais? Ela quer ter neném. E ela se casa, eu quero saber se se casou com um rapaz que tem nome estrangeiro. Porque se ele tiver o traço da talassemia, são pessoas que claramente não. E ela tem nome italiano e pode ter, o bebê pode nascer grávida. Você já agora? Meninas que têm descendência europeia não se dão grávida. Então vamos lá, eu vou investir aí com a
check-up você encontra uma anemiazinha até discreta, ela é microcítica. Duas coisas, como triagem, você tem que pedir. E se você não tiver condições, o seu paciente vai lá e acha que R$60 por ferro e mais R$50 para ferritina é muito, se você tiver que escolher uma, ferritina. Porque é onde se encontra a reserva de ferro. Então, qual é a triagem? Se eu perguntar na prova, eu dou um quadro clínico lá de síndrome de pernas inquietas, né? E de outras coisas que vocês vão ver e as meninas vão ficar bem achando que tem também. E aí você tá lá, eu boto o hemograma, uma anemia microcítica e eu pergunto, qual o próximo passo? Solicitar ferro e ferritina. Como eu disse, o ideal é sempre os dois. Vocês vão entender porque eles também são parâmetros de outras doenças. Quando um está muito alto, os dois estão altos, eu penso em alguma coisa, um está alto, o outro está baixo, eu penso em alguma coisa, mas na anemia ferropriva até agora nós sabemos que os dois estão baixos, o circulante e o que está na reserva. Então, o restante, 60 miligramas a 1.500 miligramas, são armazenados no fígado, no baço, todos os órgãos hematopoéticos, na medula óssea, sob a forma de ferritina ou do pigmento AMCD. América, tudo bem? A maior parte do ferro utilizado no organismo é proveniente da reciclagem das hemácias. Lembra daquela lei na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando a hemácia chega no auge da sua vida, de quanto é? Depois de 120 dias, ela já está velhinha, a gente chama senescência. Então, ela vai ser retirada pelo vaso canal, para de aposentar. Quando chega lá, ela se despe do ferro, e o ferro volta para a medula para ser utilizado para novas hemácias. É isso que ele está dizendo. A maior parte do ferro utilizado no organismo humano é proveniente dessa reciclagem. E claro, a outra pequena parte vem da nossa alimentação, das nossas fontes de ferro, sendo a principal fonte de ferro a carne vermelha. Depois vem as verduras e os legumes verdes. Verdes de que tipo? Claro ou escuro? Escuro. Então, uma pequena parte é proveniente da dieta advinda de fontes vegetais, no caso, né? Ferro não emílico, e das fontes animais, que no caso é a carne e o ovo. Ó, isso aqui é um problema, porque eu já ouvi alguém dizer assim, Porto Velho não tem miserável, tem pobre. O Nordeste tem miserável, não tem pobre. Vocês entendem a expressão? Sim. O Nordeste, né, tem aquelas terras bonitas, as pessoas comem calor, porque o sertão é bonito, vem do alto da compadecida. Não tem como você não se emocionar com o alto da eu estou mentindo, né? Talvez você venha da capital. Não, professor. Você não viveu, professor. Então, a sua está errada. De qualquer forma, aqui a gente fala isso porque talvez o porto-velhense se orgulhe de não ter muita favela. Vocês já perceberam. Acho que tem uma favela no lixão, não é isso? Vocês fazem até, né, trabalhos por lá, na verdade. Então, por isso que a gente diz, nós temos pobres, mas nós não temos tantos miseráveis. Porque esse é o problema. Vocês viram a reportagem ou o zum que está na internet sobre a Ilha do Marajó e a pedofilia? Sim. E sabem por que os pais vendem seus filhos descaradamente? Porque passam fome juntos. E é uma forma dele ganhar dinheiro. É cruel. Não está errado, não está certo. É cruel, não está certo, é abominável. Mas isso acontece na nossa região ribeirinha, aí diferente
A nossa tem muito ribeirinho que passa fome e é miserável, porque vive da agricultura de subsistência, do peixinho que consegue pescar e o peixe não tem ferro, olha só. Vive de plantar mandioca e comer as frutas do pomar, mas isso não é suficiente para nutrir você. Só que às vezes não tem nem isso, e aquele povo, há muito tempo que as meninas são engravidadas pelo boi. Além da venda, porque elas são vendidas pela própria família. Vocês sabem que a pedofilia geralmente é de pessoas próximas. Às vezes seu pai, seu tio, seu primo. E a população ribeirinha são os próprios pais. Uma das reportagens da Globo, a mãe já tinha oferecido à mocinha, uma pré-adolescente, adolescente, não lembro mais, por 4 cervejas. A safada. Só que pedir comida, você ainda fica penalizado. E quando terminou a reportagem da Globo, no dia seguinte, ela visitou o repórter, estava fazendo reportagem de pedofilia na Amazônia, onde as criancinhas pegam a canoa, se aproximam do barco do turista e se oferece, filmado. Ela vendeu a mocinha, quis vender, para o repórter por R$500. Mas essa situação de pobreza traz muita anemia ferropriva, porque ninguém que vive só de peixe vai conseguir os nutrientes, ou de macaxeira, vai conseguir os nutrientes para viver sem doença. Então, calcula-se que quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo apresentem anemia. Que 27 a 50% da população é afetada pela anemia ferropriva, pela deficiência de ferro. E que apesar de acometer todos os grupos etários em níveis sociais, com ampla distribuição geográfica, o mundo todo tem seus casos, infelizmente ainda é uma doença que atinge prioritariamente as camadas sociais menos favorecidas e de menor renda e desenvolvimento. Então, infelizmente, se você for fazer coxinha de saúde, vai pegar a população mais pobre, você vai ter anemia muito fome, né? E vai se desenrolando essa situação. E a etiologia da deficiência de ferro acontece quando a quantidade de ferro absorvida não é capaz de suprir a necessidade do organismo ou de repor aquela perda de sangue. E com isso, com esse desequilíbrio entre o aporte e a perda, o aporte principalmente na infância, e a lactente fase pré-teen, e a perda quando já começa o período menstrual. Dentro da etiologia, eu havia antecipado que existe aqueles fatores que são esperados, considerados normais, ou, melhor dizendo, fisiológicos, que é uma necessidade aumentada de ferro, como eu havia dito, no crescimento do bebê. E aqui você tem na gestação, quem aqui já teve gestação sabe que é sempre dado uma materna, ou seja, é sempre dado uma fonte de ferro em forma de vitamina, porque isso vai nutrir o seu bebê. Às vezes você até tem uma boa reserva, mas isso fica pior se você não tem uma boa reserva e vai gestar. Então você imagina aí as adolescentes, se vocês passarem no hospital de base, o carnaval começou em fevereiro, 9 meses depois, lota as enfermarias de adolescentes que engravidaram no carnaval. E isso é um problema. É verdade. Eles já sabem, 9 meses depois, é o maior fluxo de adolescentes grávidos. Então, na gestação, se
você tem uma boa reserva, aquela suplementaçãozinha de ferro única, tá ótimo. Mas se você já começa a sua gestação com depressão, as suas reservas aquilo não será suficiente, e ali pelo 4º, 5º, 6º trimestre você já tem que fazer reposição de ferro endovenoso. No parto a gente perde muito sangue, ainda tem os lóquios que a gente vai desprendendo, né? Você também fica com absorvente um tempo perdendo, e o puerpério também. Então aqui a necessidade de ferro é grande pela demanda e pelo crescimento do seu bebê. Dentre os fatores nutricionais, dieta não balanceada, ou seja, você que quer ser vegetariano ou você que quer ser vegano, você tem que procurar uma nutricionista para você fazer a reposição da carne vermelha que você não quer comer com as principais fontes de proteína que tem no ferro, e com isso você manter o equilíbrio. E se você não consegue, tem que haver suplementação de ferro e vitamina B12 por conta da sua alimentação, que é de indivíduos vegetarianos. Então, uma dieta não balanceada, baixa disponibilidade de ferro nele, ela é absorvida variando de 30 a 37. Se você não consegue ter uma dieta rica em carne vermelha, você pode ter uma fonte animal, uma fonte vegetal, perdão, mas a absorção é bem menor de ferro. Os indivíduos vegetarianos têm esse problema, então a gente sabe que eles precisam realmente de um acompanhamento. Os idosos, por conta de atrofia pelo tubo digestivo, próprio da idade, vocês sabem que o idoso ele vai perdendo o olfato, o paladar, então ele não tem muito apetite, enquanto a gente chega em casa, sabe? Sente o cheirinho de bife acebolado, você já fica louco para comer, nem tomar banho de sentar na mesa. O idoso, ele tem o envelhecimento do olfato e das papilas gustativas. Se não fosse só isso, ele também tem diminuição da sua salivação e os sólidos já não entram como deveriam. Ele perde um pouco os movimentos do esôfago, chamado presbiesôfago, como presbítero, esôfago envelhecido. Então, esses alimentos duros, sólidos, sem água já não entram, e o estômago sofre atrofia da idade. E fora isso, o idoso também tem diminuição no peristaltismo e eles passam por período de constipação intestinal. Então, o idoso, ele acaba já tendo uma absorção de ferro prejudicada, e ele também passa a comer coisas menos nutrientes. Principalmente se aquela família não é cuidadosa e aquele idoso, muito idoso, chamado, idoso, muito idoso, idoso jovem, 60, 70, idoso, chamado 70, 80, e muito idosos de 80, 90. E a família não cuida muito, vai dar miojinho porque passa, vai dar micalzinho porque passa, vai dar chazinho, aguinha de coco, isso não tem nutrientes. Então eles acabam com anemia ferropriva. E claro, as doenças psiquiátricas, como a demência, é difícil um bebê com demência, com paralisia cerebral, que é a demência mais comum por hipóxia de parto, eles não querem comer, eles são seletivos, o paciente autista é seletivo, às vezes ele não quer comer, e isso é bem ruim para você contornar essa alimentação nos pacientes psiquiátricos. A gente já tinha falado dos antiácidos, bloqueadores de bomba, que diminuem a absorção, ingestão de fitatos, sabe o que é? Os fitatos, quando você tem os grãos, as leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, você tem que deixar de molho os fitatos saírem na água. Então, deixar de um dia para o outro, porque os fitatos convertem e inibem a absorção do ferro. Aí você diz, não, mas eu como muito feijão. Só que você pega o feijão e põe na panela de pressão e põe. Está lá o fitato, então esse ferro não está sendo absorvido, e você tem que orientar a mãezinha de que você, com esses grãos, essas leguminosas, você tem que deixar de molho para o
concentrado flutuar naquela espumazinha, você joga, aí bota mais aguinha, né? No mínimo, né, umas 6 horas. Isso, por isso, né? Todo mundo às vezes deixa. Você comer. Se você almoça com suco de laranja, a carne do feijão, arroz, batata, aquela carne vai consumir melhor na presença. Ah, o tanino, gente, né? Quem é bebedor de chá. Olha o tererezinho aqui. Ou chimarrão, né? Chás, de um modo geral, eles diminuem vinhos, castanhas do Pará, castanha de caju, amendoim. Não é que você não possa comer, tá, gente? É só que se você for orientar aquele período, né, de anemia ferropriva que você está tentando contornar do seu paciente, nesse período eu peço que ele não coma, né, porque ele precisa ter reserva. Depois ele pode comer. Ninguém come isso todo dia, né? Ninguém bebe vinho todo dia. Tem sempre um que se acusa. Mas, professora, mas chá não pode beber. O chá, não é que o chá diminui a absorção de ferro. Todos os tipos de preto. Já melhorou a tua vida? Um pouquinho. Eu tomo chá de dormir todo dia. É que tipo de chá? Camomila, chá preto. Mas você tem isso? Geralmente para resolver chá de camomila eu 30 gotas de porque é uma delícia, professor. Isso você tem que ter cuidado, porque os jovens noticiários, eles têm isso, a nação está já feita. O acesso está muito fácil e a adição também de álcool, você é um viciado. Você é classificado como viciado em tarja preta, em droga, crack, em álcool, alcoolismo, e a atual geração está tomando tarja preta. Todo mundo desatento acha que tem TDAH para tomar remédio. Todo mundo que não consegue dormir, porque fica rolando tela e se expondo, quer tomar remédio para dormir. E isso vai deixando você demente. E quanto mais cedo você usa esses medicamentos que influenciam no seu cérebro, porque dormir é uma terapia importante fisiológica, quando ela é natural. Não estou falando de que tem insônia mesmo, tá, gente? Essa é uma doença, tem que ter uma terapia cognitiva junto, ou seja, aquele paciente que fica usando mesmo esse sol. Mas isso? Não, professora, eu tenho insônia mesmo, porque quando estava na época da pandemia... Você foi ao neuro? Sim, fui. E o que foi que ele disse pra você? Ele passou primeiro Zolpidem. Então vamos mandar prender o neuro. Ele disse pra que assim, antes de dormir, tirar a tela e tal, eu ficava no escuro, porque no escuro produz melatonina. Eu ficava no escuro, não acontecia nada. Ele passou Zolpidem. Ah, você quer curar sua insônia em um mês? Não, hoje eu tirei a tela e não dormi porcaria nenhuma, não funciona. Talvez eu não sou mais rápida. Ele me deu Zolpidem, eu achava que eu tinha dormido e eu alucinava e ficava acordada. Cara, eu teria medo. Não, eu também. Esses medicamentos dão sonambulismo. Mas o mais conhecido nos Estados Unidos é de um rapaz bonzinho, bom pai, bom filho, bom genro. Ele tomou esses remédios e ele sonambulizou e ele foi na casa e matou os sogros. A sorte é que o pai sobreviveu, né? O sogro. A mãe, ele matou a facada, a sogra. Ele tentou matar, mas ele sobreviveu. E o depoimento do sogro foi justamente: eu não, ele sempre foi uma boa pessoa. Foi isso que o salvou no julgamento. Quando ele acordou, ele parou o carro e ele viu sangue nas mãos. E ele foi na polícia. Ele chegou na polícia e ele disse: eu acho que matei alguém.
Mas eu não lembro. E foi um caso que repercutiu. Ele foi, a pessoa. Isso abre uma jurisprudência. Todo mundo que matava de gestação não funcionou mais. Fechou. Porque eu quero tomar Zolpidem. Aí geralmente quem é o Zolpidem não sabe. Eu descobri porque eu desci pra. 2 da manhã eu desci pra ir numa festa, o porteiro falou, doutora, a senhora vai de novo comprar sorvete? Eu, sorvete onde? Aí ele falou, não, todo dia esse horário a senhora vai ali no posto da esquina comprar sorvete. Eu falei, eu? Ele falou, a senhora, de pijama. Eu. Ele falou, você. Eu falei, então tá bom. Vamos lá, tomar. Tá, isso, menina. Sabe o que vai acontecer? Você vai tornar o paciente adicto também. Porque você acha que é normal pra você? Quando o paciente vier aqui, você diz, e você começa a crescer. Porque você acha que é normal. Que eu não lembro, eu só depois. Isso é verdade. Ok, vamos lá. Fatores patológicos. Nós vimos o fisiológico, crescimento, gestação, parto, puerpério. E agora nós vamos para os fatores patológicos, que são as perdas de sangue ou a diminuição de absorção intestinal. As perdas de sangue, elas podem ser agudas, você foi esfaqueado, você foi atropelado até o SAMU chegar muito sangue, perdeu muito sangue, ficou anêmico, né? Isso é compreensível, são anemias em que você vai perder ferro e você vai perder sangue, mas é agudo. Sangramentos urogenitais são os que as mulheres passam por isso. São menorragia. Sabe um conceito de menorragia? Uma hemorragia ou uma menstruação mais de 7 dias. Ou uma perda de sangue superior entre mulher e mulher. Então, isso que é a causa mais comum, eu volto a dizer, o normal é 3 dias de sangramento, um pacote de absorvente, a maioria já está fora desse padrão, né? Um pacote de absorvente sem coágulos e sem cólicas. Esse seria o padrão, tá? Claro, se você menstrua 5 e você troca muito porque quer trocar o absorvente, é diferente, tá? Mas essa contagem, ela é importante porque a perda na menorragia e isso é para vocês saberem. Se vocês estiverem diante de uma mulher em fase reprodutiva com anemia ferropriva, a primeira coisa que você tem que perguntar é como é a sua menstruação. Me fala aí, como é a sua menstruação? E depois, como é a menstruação da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, por conta da doença de von Willebrand, que é uma das causas de menorragia familiar. Não fala. Ó, sangramento urogenital. Menorragia é a causa mais frequente de deficiência de ferro em mulheres em idade fértil. Então, se isso cair na prova e eu perguntar qual das opções abaixo é a causa mais comum de anemia ferropriva em mulher em idade fértil, a gente vai marcar menorragia. Outra causa é, mulheres menstruavam normalmente e quando colocaram o DIU, as coisas viraram uma vazante. Quem tem DIU aqui pode dar o seu testemunho. Então, nós somos uma universal, nós podemos dar esse testemunho. Quem tinha uma menstruação normal, que passou a menstruar mais por conta do DIU? Alguém tem DIU aqui? Percebeu esse aumento do fluxo? Percebeu? Quem mais? Alguém entendeu? Isso, percebeu o aumento de fluxo? Meninas? O meu Mirela, então não. Ah, tem um hormônio que bloqueia, exatamente. Tem esse detalhe. E as laqueaduras, gente, por muito tempo, as mulheres sofreram de hemorragia pós-laqueadura e elas chegavam para o ginecologista dizendo: eu estou menstruando muito. E isso aconteceu depois que eu laqueei.
E o ginecologista dizia, imagina, não tem relação. Até que tem sempre um médico, um cientista, que escuta 10 mulheres falando a mesma coisa, vai fazer um trabalho, vai estudar, e hoje isso tem nome. Hoje nós temos síndrome pós-laqueadura tubar. Esse é o nome da doença daquela moça. Não se compreende, tudo que tem síndrome, a gente não entende a fisiopatologia de maneira correta, a gente tem suposições ou teorias, mas ela tem pelo menos o nome de uma doença, ela não está doida. Como muitas vezes o ginecologista dizia, essa é coisa da sua cabeça. E as mulheres passando por essa situação de síndrome pós-laqueadura tubária. Ou seja, elas menstruavam normais e de repente elas passaram a menstruar muito e a desenvolver inclusive anemia ferropriva. Professora, a situação normal da doença também pode ser a menstruação normal, ela doença pode ser Não, se você tem uma menstruação normal, o que você come é suficiente para compensar a sua perdazinha de sangue todo mês. Mas se esse sangramento está acima do ideal, você vai acabar não conseguindo comer para equilibrar a sua perda mensal. Isso que a gente fala menorragia, são sangramentos fora do normal. Bom, sangramentos gastrointestinais, isso, os homens, existe uma situação dos homens. Homem não tem menstruação, concorda? Então, dificilmente homem tem anemia. Se aparecer um homem com anemia, você tem que investigar o tubo digestivo, porque geralmente vem de um sangramento do tubo digestivo. O sangramento mais simples do tubo digestivo que causa anemia em homens adultos, ele, quando você pergunta, ele nega. E eu tenho uma estratégia no consultório. Se esse paciente vem para mim e diz, né, ele mostra pelos exames que ele tem anemia, eu brinco com ele, porque eu vou fazer a pergunta. E ele vai me mentir. Então eu pergunto, seu João, dizem que quem tem hemorroida e dinheiro não conta para ninguém. Dinheiro para não emprestar. E hemorroida por vergonha. Qual é a sua situação? Tem ou não tem hemorroida? E ele ri. Isso se chama, na medicina, de ato falha. É quando o paciente já entrega para você. Quando ele começa a rir, eu já sei que tem um botão hemorroidado. Aí o que acontece? Ele nega, não. Isso quando ele não confia, ou ele vem acompanhando, não, tem não. Certeza? Se eu vi isso, deixa eu ver? Não, também não. Tudo bem. Na segunda, aí eu falo isso que eu vou dizer para vocês. Bom, se o senhor não tem hemorroida, o senhor vai fazer aquele exame que mete o aparelhinho pelo bumbum. Já estou dando a deixa. Então, quando ele volta para eu confirmar a anemia ferropriva, ele já volta sozinho. E enquanto eu estou analisando os exames, passando por computador, ele começa a cabeça, aí seu João diz, doutor, em relação àquela sua pergunta da outra vez, eu já começo a rir, né? Porque eu já sei que ele vai entregar a hemorroida dele. Aí ele disse assim, eu acho que eu tenho, sabe? Porque às vezes eu palpo, tem um negocinho, eu digo, posso ver? Aquela fisgada. Posso ver, seu João? Ele disse, sim, pode. Aí está lá, no lugar, né? Isso não quer dizer que a gente tenha hemorroida e esse sangramento esteja presente. Muitas pessoas têm hemorroida que não incomodam. Então eu faço uma outra pergunta a ele. Costuma sangrar de ver o vaso quando defeca com sangue? Às vezes sangra bastante. Entendeu? Então toda vez que vai estar sangrando um pouquinho, esse homem precisa de cirurgia porque ele está ficando com anemia ferropriva, porque ele está tendo uma constância. Agora, se eu perguntar, mas se você perguntar, costuma sangrar? Ele diz, não, vai fazer tipo de agir, né? Por quê? Porque a maior causa é isso aqui, ó. Varizes de esôfago ou esofagite de refluxo, principalmente.
hérnia de hiato pelo estrangulamento faz sangrar, úlceras gástricas ou duodenais, câncer. Eu estou com um paciente acompanhando na enfermaria de 42 anos com câncer de estômago disseminado. Esse sem idade para ter câncer. E já chegando disseminado. Significa que ganhamos uma úlcera maltratando a vida dele. A angiodisplasia são essas telangiectasias, chamada doença de Handy-Osler-Weber. A angiodisplasia ou telangiectasia do tubo digestivo é uma doença rara, familiar, então é cheio de, sabe, essas varizes que a gente tem, telangiectasias, da boca ao ânus, elas são até matar a pessoa. Geralmente o filho conta, minha mãe morreu de anemia ferropriva, porque não tem jeito, não tem como você utilizar o tubo digestivo todo. Ele vai precisar de ferro. Gastrite atrófica autoimune, lembra da anemia perniciosa, diferente de anemia megaloblástica, que eu venho passando ali no hemograma, que ela é autoimune. A relação com a infecção pelo H. pylori, levando a atrofia gástrica. As doenças inflamatórias intestinais, quais são as duas principais que levam a sangramento? Colite. Cada evacuação tem sangue, tem pus, tem muco, tem cólica, tem tenesmo, tem urgência. Se ele não correr, ele faz até o trajeto do banheiro. O meu paciente, ele ia tanto ao banheiro que ele fez a escara de decúbito. Sabe o que é a escara de decúbito? São úlceras de pacientes que ficam muito tempo deitado, né? Porque paraplégico, tetraplégico e tal. Ele fez uma escara no formato do vaso. Ele fez escara aqui, ó, em faixa, de tanto que ele ficava no vaso, porque ele tinha urgência, não dava tempo de chegar, então ele ficava no vaso e fez isso. A doença celíaca, isso é do jovem, é a intolerância a glúten. E o jovem, para fazer dieta sem glúten, é um problema. E aí ele tem pouco sintoma, né? Às vezes nem chega a ser uma alergia ao glúten, uma intolerância ao glúten. Só que ao longo dos meses e dos anos, que ele vem comendo uma pizza com os amigos, na verdade, né? Ou seja, burlando a dieta, isso vai fazer a inflamação do tubo digestivo e vai perder sangue. Então, quando o paciente não sabe que tem doença celíaca e vem com anemia ferropriva, eu não encontro outra causa, não é uma mulher que menstrua, não é um homem com hemorroida, é um jovem, porque isso é doença que começa cedo, é um jovem, eu tenho que pesquisar a antigliadina, antiendomísio e antitransglutaminase e a biópsia do duodeno para caracterizar a doença do duodeno. Diverticulose, comum nos idosos como causa, e aqui a doença hemorroidária como a principal causa de deficiência de ferro em homens e mulheres, claro, na pós-menopausa, né? Porque antes disso é a menstruação abundante, a menorragia. Então já sabem, mulher é menstruação, homem é hemorroida, como causas mais simples, não quer dizer que você não precise pesquisar o câncer. Bom, muito se fala do Jeca Tatu. Conhecem esse personagem? Na década de 60, o Brasil importava sulfato ferroso. 50, eu acho. Ele importava sulfato ferroso, porque tinha muito na população, até que os irmãos Fontoura, conhecem esse nome? Criaram para o Brasil, eles eram portugueses que vieram para cá, isso é a história da medicina, criaram o biotônico Fontoura. E aí o Brasil deixou de comprar sulfato ferroso de fora e passou a fornecer o biotônico. E por que eu estou chamando a atenção? Porque nessa época, a propaganda do governo incentivando as pessoas a tomar ferro, e ainda hoje tem pelo governo ferrinho, não sei se vocês já passaram pelos ambulatórios de criança, né? Tem vacinação, setor de vitamina D, a mãe tem que levar, e também tem ferrinho uma vez por semana. Então ainda hoje a gente cuida dessa parte. Por quê? O personagem dessa época se chamava Jeca Tatu.
E era um personagem de desenho, ele todo fraco, pálido, indisposto, não queria trabalhar, porque o Jeca Tatu tinha uma parasitose, que o governo também fazia propagandazinha, e que vocês deram na parasitologia, porque dentre as venenosas que causam perda de ferro, porque ficam lacerando a mucosa, esse verme são 2 tipos. Um tem dentes que perfuram a nossa mucosa intestinal e ele sai daqui já abarrotado de sangue e vai para outro lugar. Quando ele sai, aonde tinha os dentinhos fica babando. Então não só ele suga, como ele deixa babando. E o outro tem lâminas que cortam a mucosa, suga o seu sangue para fazer seu ciclo e quando ele sai, a mucosa fica babando. Como é o nome desses 2 vermes? É chamado o amarelão, a causa do amarelão. Oi? Oi? Ancilóstoma duodenale, olha o nome, ele fica no duodeno, é o que tem, e o Necator americano. São os 2 responsáveis pelo Jeca Tatu, pelo amarelão. Então, a parasitose intestinal é comum se você vir anemia ferropriva em drogaditos que foram levados ao pronto-socorro João Paulo com tremenda anemia, foi encontrado quase desacordado, e você for fazer transfusão ou reposição de ferro, você tem que limpar esse intestino, porque eles comem lixo, eles comem qualquer coisa. Então, esses pacientes costumam ter ancilóstoma, costumam ter o Necator americano, e você tem que fazer a limpeza intestinal, porque ele vai voltar para a rua. Ele vai comer tudo de novo. Professora, esse mercado tem algum nome como? A lombriga é o Ascaris lumbricoide, daí o nome lombriga. A tuxina é o Enteróbios vermiculares. Ele coça o bumbum, que ele mora ali, e quando é um bebezinho ele vai para a vagina e a criança fica bem irritadinha. Ele é bem irritadinho. Mas os 2 é conhecido como doença do amarelão ou apenas ancilostomia, entendeu? Quer dizer, minha querida, pode até ter um natural, tá? Mas não me vem à cabeça. Então, outra etiologia, lembre-se dos drogaditos, né? Tem que cuidar dele, né? Lembre-se das parasitoses intestinais, inclusive o ancilóstoma duodenale e o Necator americano. Todas elas parasitando também roubam seu ferro, sem dúvida, eles se fixam à mucosa. Mas quem mais faz esse prejuízo são os 2. Ingesta de medicamentos que causam LAMGD. Se você botar no Google, meu pastor, e nada me faltará, LAMGD, você vai ter um monte de artigos sobre lesão aguda da mucosa gastroduodenal. Então, todos os pacientes cardiopatas que usam aspirina, anticoagulante, podem fazer a perda de sangue oculto nas fezes por lesão aguda da mucosa gastroduodenal por conta desses medicamentos. São 3 medicamentos que causam LAMGD. A acetil salicílico, aspirina, os anti-inflamatórios não hormonais, qualquer um deles pesa, e os anti-inflamatórios hormonais, ou mais conhecido como corticosteroides. Por isso, quando a gente prescreve um lúpus, um corticoide, na minha área, para uma púrpura, eu tenho que dizer para ela prestar atenção no cocô, porque eles podem ficar pretos com a lesão aguda. E claro, os anticoagulantes, se você tiver uma lesão, ele não vai parar de fazer você sangrar, porque ele está anticoagulado. Atualmente, uma das principais causas de anemia ferropriva se chama cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica bypass
é a que tem maior número de complicações. A cirurgia bariátrica do tipo sleeve gástrico é o que tem menos complicação, mas perde menos peso. As pessoas sempre querem perder mais peso. Então, a gastrectomia por câncer, digamos, né? A gastrectomia por úlcera, que sangrou e perdeu o seu controle, tudo bem no passado. Mas a gastropatia redutora, a cirurgia bariátrica, a deficiência de ferro nos primeiros anos, após a gastroplastia, varia de 15% a 60%. E vai parar comigo, ou com qualquer hematologista, e às vezes a gente diz, só revertendo. Não tem jeito. E é bem difícil. E às vezes tem que tomar ferro na veia por essa vida. Não vai ter outro jeito de absorver, porque ela fica só com 50 ml daquele estômago que absorveria. E o duodeno, que é onde faz a maior absorção, fica com alça cega. Não passa o alimento por ali. Não passa o comprimido por ali. É complicado. Então vamos lá. De origem multifatorial, a gente tem ingesta em quantidades menores de carne, redução da secreção gástrica, trânsito intestinal acelerado, porque você encurtou o intestino, né? Ele tinha que passar pelo duodeno, seguir adiante. Você corta, vocês vão ver uma imagem da cirurgia, então ele fica mais curto o trajeto, diminuindo aí aquele período de lentidão para absorver os nutrientes, principalmente a área de absorção, né, do ferro, que determina. E é importante ressaltar que sua deficiência pode ocorrer a despeito do uso regular de suplementação do ferro. Então, quando eu recebo uma bariátrica, ela diz, mas eu tomo ferro todo dia. Mas não está funcionando. Eu tenho que ferro na veia. Aqui, gente, ó. Esse é o sleeve gástrico. Então, você ficará com 150 ml de estômago. Então, você toma água, 150 ml, você come, tem que encher um pouquinho na sua medida, porque é o que compõe. E essa é o sleeve gástrico. Só que a bypass, ela fica com isso aqui, ó. Apenas isso. 50 ml. Todo o resto foi jogado fora. Isso aqui, ó. É radical. E ainda não é a solução para a obesidade, mas ajuda bastante. Então aqui. Daqui, ó. Aqui é o duodeno, ó. Essa parte de duodeno e intestino delgado é cortada e feita uma anastomose. Entendeu? E aqui é juntado, esse ponto que deveria estar aqui, é juntado lá em cima. Então a pessoa come, passa por 50 ml de estômago e já cai no intestino delgado. Então, intestino curto, diminuição de nutrientes. É aquilo que eu falei ali, ó. A causa de anemia ferropriva na gastroplastia é ingestão em qualidades menores. 50 ml não cabe muita carne. Menor que minha palma de mão. 2. Redução da secreção ácida. Né? Você tinha um estômago desse tamanho produzindo suco gástrico, você vai ter isso aqui produzindo suco gástrico, diminuindo o processo de digestão. E 3, o encurtamento, dando essa aceleração de trânsito. Por isso eles fazem muito trânsito. Então isso é a bypass, ela é bem agressiva, ela dá muita pedra na vesícula, então o paciente se opera, depois tem que operar a vesícula. E também trombose do sistema porta, cirrose hepática. A parte do intestino grosso que tem transparente não tem? Não tem, é só para mostrar onde é a anastomose. E o resto? Não tem, isso aqui só pra... Não tem anastomose, ele existe. É só para mostrar a parte, porque como a imagem ficaria na frente, então colocaram ela para trás, tá? Mas não se mexe no intestino grosso, só se encurta o intestino delgado. Bom, ainda com etiologia já não mais tão comum,
Nós temos hemólise intravascular e hemoglobinuria. Então, os pacientes de anemia hemolítica podem hemolizar e a hemoglobina, em vez de liberar o ferro para ser usado, sai na urina, isso é grave. Sangramento pelo trato respiratório, doação de sangue, esse é um problema. É assim, todo doador de sangue, de carteirinha, sabe aqueles que são fiéis, que dão de sangue, inclusive chama. Quem aqui é doador de sangue? É doador de sangue? É doador de sangue? Mas é assim, de carteirinha, a cada 4 meses. O problema é assim, se você doa sangue de maneira crônica, você vai depletar seus estoques de ferro. E por que o banco de sangue não faz a suplementação? Porque talvez você, como futura médica, entenda a necessidade e possa achar que isso é benéfico. Mas se você disser isso para uma pessoa leiga, ela não quer mais doar, entende? Ela entende assim, ué, se eu dou e fico doente, eu não vou doar mais. E nós precisamos de bom coração, porque é de graça. Não é verdade? É você que vai lá, voluntariamente você doa. O banco de sangue fala, se alimente bem, né? É para você comer direitinho. Mas às vezes é uma mulher que tem menopausia. Esse agora 10 na frente. Aí a gente doou, mas não se alimentava direito. Gente, só gostava de peixinho, não come vegetais, e acaba que o seu estoque é depletado. Então, para esses pacientes, a gente está com essa fé. Doou 30 dias de fé. Doação de sangue de 500 ml, que é a bolsa, implica numa necessidade adicional de ferro. Mas entende por que o banco de sangue não te prescreve ferro? Porque a população é. Por favor, vocês são os doadores dessa sala, são futuros médicos. Tem que doar. Por quanto tempo? Fazendo uma doação. Na suplementação de ferro? Você pode, assim, se doou, você combina um fundador e toma todo. Pronto. 30 dias, tá bom. Entendi. Só faz uma reposição. Aí vai levar o quê? Uns 4 meses. Se você doou de novo, toma um ferrinho de novo. Como o homem dificilmente fica depletado porque não tem ferro, a gente fala mais isso para as mulheres. Mas se você quiser tomar, é sempre bom, tá? Sempre bom. Quanto tempo que o corpo restabelece? Ou é só É porque é como se alimentação? fosse uma anemia adulta, né? Você perdeu sangue. É uma anemia adulta. Você pode comer naquela semana só carne vermelha, ou seja, tá bom. É mais simples você se ver. Só que a gente não pode passar um remédio pro outro. Porque passou, ele entende que está doendo e ficando doente. Por isso que a gente não passa. Mas a gente recomenda boa alimentação. Alguns procedimentos, então eu pego pacientes, por exemplo, de cirurgias cardíacas, hemodiálise, porque o sangue passa pela máquina, é destruído, fica um pouco na máquina. As flebotomias. Flebotomia é a mesma doação de sangue por doença. Esse sangue não será utilizado, ele será jogado fora, tá? Então eu tenho policitemia vera, o meu hematócrito normalmente seria de uma mulher. Quanto é o hematócrito normal de uma mulher? 30 aí? 6, 40, perfeito. Então eu tenho uma doença que produz muita célula vermelha. Eu chego para você no seu consultório com 60% de hematócrito. E se você não tirar esse excesso de sangue, eu faço uma hemorragia para o sistema nervoso central. Porque a minha pressão está lá em cima pela pressão, tensão no vaso. Então, esses pacientes vão doar sangue, entre aspas, por isso a gente não chama doação, a gente chama flebotomia. Eles vão dependendo do valor, eu faço dia sim, dia não, ou uma vez por semana, mas quando está muito alto, todo dia às vezes. Vai tirar até o hematócrito baixar para 55. 55 já dá aquela aliviada e você pode espaçar as doações, né? Então nós chamamos esse procedimento de flebotomia. Ele vai doar igualzinho, mas a bolsa vai ser incinerada, porque esse sangue é doente, é um sangue neoplásico, não vai servir para um paciente que está grávido, tá? Só que todas essas doações que eu vou tirar, essas flebotomias, vai baixar o ferro desse paciente.
E eu não posso dar fé. Porque se eu der, eu estimulo a doença de novo, rapidinho. Então eles vivem com fé baixo. Em todas as comunicações. Se eu não dar fé para ele vai produzir massa de novo. Bom, a deficiência de ferro desenvolve-se, na maioria das vezes, de maneira lenta e progressiva. Didaticamente, ela pode ser dividida, e isso é outra coisa que vocês têm que gravar. Eu só terei anemia ferropriva quando o meu estoque já estiver esgotado. Até que ele se esgote, eu vou ter microcitose no hemograma normal, entende? Ou seja, para eu estar liberando hemácia, eu estou diminuindo o tamanho dela, porque eu quase não tenho mais ferro. Então, se você viu uma mulher com hemograma normal, mas um VCM abaixo de 80, você tem que usar ferro e ferritina. Porque ela já está mostrando para você que antes dela ter anemia, ela já está com o estoque de ferro se esgotando. Por isso, a depressão, ela começa, a anemia, perdão, com a depressão do estoque de ferro. Não tendo mais ferro, a eritropoese vai ficar deficiente e aí você começa a não produzir mais hemácias. Enquanto você tiver reserva, você pode não ter anemia, mas você já sinaliza no hemograma microcitose. São mulheres com hemograma normal e o VCM abaixo de 80, já indicando que se você não corrigir, ela vai no próximo mês ou daqui a 3 meses, quando voltar para você, vai vir anemia. Qual é o quadro clínico? Aí as meninas que querem saber se tem deficiência de ferro: cansaço, palpitações e intolerância aos esforços. Então, às vezes, você é rata de academia, está lá, né, tem um pique para ficar 3 horas, você começa a ter cansaço, a indisposição. E às vezes não tem anemia, mas já sinaliza. Irritabilidade. Os maridos, quando vão com as esposas, falam assim: doutora, parece que ela vive na TPM, essa mulher. E aí, quando eu explico que é do ferro, ela diz: está vendo? Não é porque eu sou chata. A briga é grande. Fica só esperando o casal parar de brigar para conversar. Então, de um lado, elas ficam irritadas ao extremo, parece que vivem na TPM, e por outro lado, né, elas são tidas como chatas. Mas elas não são chatinhas. Às vezes até são. Dor de cabeça, déficit de concentração. Então, se você não está conseguindo estudar para as provas, melhor tomar um biotônico Fontoura. Às vezes ajuda nas reações bioquímicas. Em crianças com deficiência severa, pode comprometer a cognição. Elas passam a repetir de ano, porque você não consegue corrigir pela pobreza. Então elas passam a repetir de ano, a ter um certo retardo mental, e você entende que a formação do cérebro nos primeiros anos de vida ele é fundamental. Então, se essa criança é muito humilde, muito pobre, ela acaba ficando retardada. Anormalidade de fânero. Gente, cai o cabelo como ninguém. Se você, menina, tem queda de cabelo, melhor você tomar fé. Melhor você fazer? Quem aqui não tem queda de cabelo? Pode ser carência de ferro. Na mucosa, os pacientes têm atrofia de língua e sensação de queimação e boqueira. Conhece essa expressão? Boqueira são essas aftas de comissura labial. Vive rachando, vive com afta. Carência de ferro. Queda de cabelo, coriloníquia, unha em colher, vocês vão ver uma imagem, unhas quebradiças, língua lisa e despabilada, avermelhada e com queirite angular, que é essa feridinha no canto da boca,
como tudo que é simples, a gente não entende por que a carência de ferro forma essa membrana. Não é todo paciente que tem disfagia por anemia ferropriva. A cloridria, redução da acidez gástrica, gastrite atômica, sangramento de mucosa do duodenal. Então, o paciente prejudica todo o seu sistema do tubo digestivo. Aqui, gente, língua lisa e despapilada. A boqueira, essa feridinha no canto da boca, chamado queimite angular. Ela vem e volta, vem e volta. Unha em colher, corinomíquia. Ela afunda, ela é quebradiça e queda de cabelo. Se você for no dermatologista por queda de cabelo, ele vai pedir 3 exames para você. Geralmente. O de lúpus, o de ferro, ferritina e o zinco. Perversão do comportamento alimentar, vontade de comer terra. O ranking no meu consultório é grande: papel higiênico, cabeça de fósforo, palito de dente, arroz cru, o óculos, gelo cru, pedras de gelo, terra, reboco, tijolo, barro. Isso se chama pica, perversão intrínseca, olha a maldade, perversão intrínseca do comportamento alimentar. A expressão é essa, pica ou pagofagia. Essa é uma situação, gente, que é assim, eu pergunto para o paciente: tem vontade de comer coisa estranha? Não, não é café higiênico, né? Ah, é? As pessoas falam isso, falam. Não, bem que eu percebi. Eu tenho vontade de comer a terra da minha planta. Mas eu não sabia, não como mais. Só que a criança não sabe, ela não entende isso. E as mães pegam a criancinha na boca cheia de terra. Quem é mãe já encontrou em algum momento o seu bebê com a boquinha que ela tirou da terra do jarro. Bom, mas pelo visto ele é um adulto e ele não entende que ele não pode comer terra do jarro. Comprometimento imunológico. Lembra que eu falei que quem tem anemia ferropriva é considerado um paciente imunossuprimido. Tá? Imunossuprimido leve, porque você pode corrigir essas coisas, né? Não é ideia de que você não consegue corrigir. Porque o ferro, ele compromete o estresse oxidativo, nós vimos lá, ele diminui a falta, né? A imunidade humoral, ele compromete a fagocitose das bactérias pelos neutrófilos e diminui a população de linfócitos. Tudo isso. Imagina a criança passando por isso. Vive gripada. Meu filho vive gripado. Meu filho vive internado com pneumonia. Dores nas pernas. Eu havia antecipado a síndrome das pernas inquietas, né? Que as pessoas sentem, mas não sabem relacionar. Uma das causas é a carência de ferro. Claro, quadro clínico, né? Aqui um paciente corado, um paciente descorado. Aqui, quando vocês me virem examinando o paciente, eu estou sempre fazendo esse gesto. Olha a mão do meu paciente comparando com a minha. E a gente percebe o grau de palidez que aquele paciente está, porque essa mão está sem sangue. E a mão do médico está com essa. Bom, feito isso, quadro clínico, queda de cabelo, unhas frágeis, né? Queimação da língua, disfagia, síndrome das pernas inquietas, cansaço, irritabilidade, dificuldade de memorização, dor de cabeça, tudo isso presente numa simples anemia ferropriva, você vai confirmar a sua hipótese diagnóstica. Vamos aí.
que vai ter no hemograma. Essa é muito importante. Já curei minha vida. Lembre-se que inicialmente eu posso ter apenas microcitose com hemograma normal. Isso é muito importante. Claro, com o passar do tempo, o estoque de ferro termina, a eritropoese não se faz e eu entro em anemia. Anemia, diminuição da hemoglobina, do hematócrito e das hemácias. Aí está franco o quadro de anemia, microcitose, VCM abaixo de 80, hipocromia, CHCM abaixo de 33. RDW, lembra que a gente falou que ele dá um pouco de variação de tamanho, vai estar, claro, aumentado, vai ter muita microcitose. Poiquilocitose, né, que são de formas diferentes, vocês estão vendo a imagem, né, hemácias pequenas e de formas diferentes. Plaquetose, realmente há uma trombocitose reativa ao processo de carência de ferro, e ela pode ser tão importante que geralmente o paciente é mandado para o hemato achando que é leucemia. E granulocitopenia leve, mas ela é rara, é que até o leucócito começa a baixar, por conta da alteração de imunidade desses pacientes. E para avaliação dos estoques de ferro, nós já havíamos dito, o mais importante, se eu tiver dinheiro para pedir um exame, qual é? Ferritina. Ferritina vai vir baixa e é a melhor medida isolada de estoque de ferro. Não tem outra causa. Ferritina baixa é carência de ferro. Portanto, se você tiver que pedir um único exame depois de ter visto um hemograma onde a suspeita é anemia microcítica hipocrônica, é a ferritina. Ela tem um valor elevado, um valor preditivo positivo elevado. O normal da ferritina, porque na prova eu não vou dar valor de referência. É de 10 a 200. Aqui está muito alto, mas tem laboratório. O exame vem, professor. Aquele é o normal, professor? Oi? Normal é de 10 a 280 e na anemia. Professora, é É abaixo de 10. É para usar de 10 a 200? O recorde no meu consultório foi ferritina de 0,1. Quase interno. Mas aí a mãe estava com o filho na UTI e chorou e disse que não ia conseguir se desdobrar para 2 hospitais. E aí a gente foi fazer ferro na dele em casa. Então, quando é que eu tenho carência de ferro? Abaixo de 10. E vem 7, 5, 6. Mas, por exemplo, um Flint, a gente já não fica desconfiando, não? Já. Outra coisa que vocês têm que aprender, mas eu não faria essa pegadinha, tá? Eu dou o que tem que ser dado. Se você vem no meu consultório e você tem carência de ferro, e eu passo, por exemplo, eu faço a reposição, e você vem com 30, você vai achar que eu vou parar de repor, não é verdade? Já que o normal é de 100, de 10 a 200. Não é isso? Não. Porque vocês vão ter que entender ao longo da faculdade, e no caso da vida de vocês, que existe valor de referência 10 a 280. Entenderam isso? Valor de referência de normalidade 10 a 280. Compreendem isso? Só que na medicina existe o valor médio. Entende? Que é onde eu quero levar você. Eu só vou parar de te dar ferro se a sua ferritina girar em torno de 80. Porque se eu parar com 30, o que vai acontecer? Ela ainda está produzindo hemácia, isso vai cair. Então eu só posso parar de repor ferro, nesse caso, quando o meu hemograma e a minha ferritina estiverem normais. Não só o hemograma.
Se o hemograma seu, na sua consulta, vier normal e a tua ferritina tiver 30, eu não vou parar. Porque existe um valor mediano. Então, qual é o valor mediano? Ferritina em torno de 80. Então é isso. Com 20, faço reposição. Com 30, faço reposição. Porque eu quero 80 como um valor médio. Tá? Bom, aí você pode pedir também a transferrina, que é essa capacidade de ligação de ferro da transferrina. Transferrina, você sabe que tudo no organismo é transportado por uma proteína, não é verdade? Por isso, quando você tem hipoalbuminemia, você tem problemas. Quando a transferrina era para se ligar ao ferro e ter um valor, na realidade ela está livre. Ela não tem ferro, então ela fica alta, porque ela está acoplada ao ferro. Então, na capacidade total de ligação de ferro, a transferrina vem maior que 420. Bem maior. Ela está livre, ela não tem ferro, ela está livre. E o contrário, o índice de saturação dela, se eu dosar apenas aquelas que estão carregando ferro, é baixo, porque não tem ferro. Então, a capacidade de ligação vai estar alta, ela está ávida por ferro, mas não tem. E a saturação dela, como se ela fosse um caminhãozinho que fosse encher para transportar para a medula, está vazio. Então ela vem baixa. Índice de saturação dessa proteína, baixo. Ela não se satura de ferro porque não tem ferro. Mas essa, às vezes, vai ser mais Bom, as provas adicionais, nós temos provas de hemólise, ureia e creatinina, porque vocês entendem que aí eu quero diagnóstico diferencial das anemias. Então, anemia hemolítica autoimune, insuficiência renal causando anemia da doença renal eletroforese também, eletroforese de proteínas eletroforese de hemoglobinas por conta da talassemia. Nada disso eu peço em São E se tem, eu paro a investigação laboratorial e vou atrás da fonte, da causa, tá? Porque aqui é diagnóstico diferencial. Quando eu não encontro ferro baixo, tá? Aí eu tenho que pedir essas coisas. Prova de atividade inflamatória. Ferro, normalmente, é verdade, o ferro, ele geralmente é de 50 a 150, podem anotar, a dosagem do ferro, 50 a 150, tá? Provas de atividade inflamatória, VHS, fibrinogênio, PCR, deshidrogenase lática, pesquisa de sangue oculto nas fezes para aquele paciente que você suspeita que está perdendo sangue pelo tubo digestivo, e para esses pacientes, mesmo a pesquisa vindo negativa, a gente pede endoscopia digestiva e colonoscopia. Vejam que isso é importante, porque é assim, é o segundo exame mais pedido. Se ele vem para mim e ele tem anemia, lipocitose e hipopromia, eu digo, seu João, o senhor tem suspeita de anemia ferroviária. Eu peço ferro, ferritina e confio. Está baixo, seu João. Vamos começar a reposição. Só que isso não responde à palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica? Né? Ou seja,
o que eu fiz? Eu diagnostiquei que eu tratando, mas eu não fiz a pergunta. Por que seu João fez uma anemia ferropriva? Então, para ele, o padrão ouro na investigação de ferropenia para todo homem é endoscopia digestiva e colonoscopia. Tem que achar a fonte do sangramento. Mas ela me diz, eu menstruo 10 dias, eu uso fralda. Quando eu acordo, está manchado o meu lençol. Eu tenho até vergonha de trabalhar porque eu levanto da cadeira, extravasou. Eu estou usando no outubro 10 pacotes só à noite. Eu vou entender? Então, ela é uma fonte perdedora. Eu vou tratar do mesmo jeito, investigar, diagnosticar do mesmo jeito. Não vou pedir endoscopia. Mas se não for pelo... Isso, mas se ela me diz, não, eu nem misturo. Eu estou entendendo? Já estou só esterectomizando, já estou na menopausa. Opa! O segundo exame será endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Entenderam isso? Porque eu preciso saber por quê. É claro, se ela me diz, não, eu não menstruo, mas eu virei vegetariana, então eu tenho um motivo. Então eu não vou pedir endoscopia digestiva. É idoso, idosa. A gente vai sempre pensar em que diagnóstico. Todo idoso, quando você começar uma anamnese de um idoso, em qualquer área que você tiver, e ele sendo homem ou mulher, a primeira hipótese diagnóstica que tem que vir na sua cabeça é avaliar o quê? Câncer. Então, se é idoso com anemia ferropriva, seja homem, seja mulher, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, porque a chance de ser um câncer é grande. Pode até não aparecer e ser uma úlcera, pode até não aparecer e ser uma diverticulose, mas a minha primeira hipótese vai ser sempre que pode ter um câncer. Então, entender as diversas fases na criança, de um modo geral, a gente entende crescimento, terminose, alimentação e assim por diante. Na mulher em fase fértil, a menstruação. Na mulher pós-menopausa, endoscopia. Nos homens, endoscopia e colonoscopia. Teve anemia ferropriva, você tem que pedir endoscopia e colonoscopia. Isso é quando você não tem a causa principal. Aí você vai atrás. Aqui, ó, por exemplo. Você achava que era anemia ferropriva, lembra? E ela faz diagnóstico diferencial com quem? Isso. Aí você vê lá, ferro 80, ferritina 110. Perfeito, né? Normal. Eu vou pedir Maria Floresta de hemoglobina, porque eu quero o diagnóstico de talassemia. Então, isso aqui é para ir atrás da causa. Isso não é uma rotina do dia a dia do hemato para uma anemia ferropriva simples, tá? Professora, a mulher a coluna da senhora As duas médicas. Porque assim, se você vem para mim, olha, a pergunta dela é bem interessante porque eu passo por isso. Quando eu digo que a minha paciente menstrua muito, ela está me perguntando, a conduta é minha ou do gineco? Na realidade, quem vai passar anticoncepcional para frear ou suspender a sua menstruação ou ainda propor esterectomia é o ginecologista. Sim, eu mando muita mulher para esterectomia. Principalmente se ela vive uma anemia ferropriva e já teve filho, já é maquiada. Vai tirar. E elas vêm me agradecer. Porque elas vivem irritadas, com demência, entendeu? Então, quando elas tiram e param de sangrar, melhor do que elas ficarem tomando hormônio e depois ter problema de trombose, de câncer. Você é jovenzinho, não teve filho, não tem como. Fala que onde você ensinar. Mas a esterectomia, eu mando assim. Frear, ou suspender, ou conversar sobre esterectomia. E às vezes ela volta dizendo, ele não quer tirar meu útero. Então vamos mandar outro bilhetinho. Aí a gente está assim, o colega do carinho, expondo, olha, já é laqueada, já está assim, já está assim. Só que até eu te mandar como gineco, eu tenho que afastar a coagulativa.
toda mulher que vem para mim, que menstrua muito, mais de 7 dias, 10 dias, que não tem DIU, que não tem nada, eu vou investigar a sua coagulação e a doença de confusão. Ele devolve dizendo, não foi encontrado patologia na coagulação, sendo um problema do seu útero. A reposição, então, é feita com ferro bioral, dependendo do grau da sua anemia, né? Você pode repor 200 miligramas de ferro elementar. Você vai realmente iniciar com doses menores, se não for resolvendo, você pode aumentar. Por exemplo, eu tenho pacientes bariátricos que tomam 6 comprimidos por dia para poder manter o sangue. Ele não aguenta mais, entendeu? 6, ele toma 2 de manhã, 2 de tarde, 2 à noite. Que eu fico ameaçando que eu vou reverter e ele não quer. Ele diz, não, eu vou tomar conta. Efeitos colaterais. Uma boa parte pode dar náusea, diarreia, prisão de ventre, dor abdominal. Você vai fazer no mínimo 3 meses para fazer a reavaliação. Claro. Se a anemia é muito grave, eu vejo toda semana esse paciente, tá, gente? Lembra da mocinha com 0,1? Então, toda semana ela começou com 20 de hematócrito, eu fiz reposição de ferro endovenoso, porque ou era transfusão ou era na veia. Ela voltou toda semana. 20, 24, 30 e ontem, hoje é quinta, hoje de manhã 33. Manda pulas de ferro. Tomou umas 20 ampolas. Então, tratar pelo menos 3 meses. E quando é que eu uso ferro endovenoso? Gente, ferro endovenoso é proibido em farmácia, porque ele dá edema agudo de pulmão e choque anafilático. Quando você prescrever ferro endovenoso, bote assim, observação 2 pontos, porque senão vem processo. Receber esta medicação em ambiente hospitalar ou unidade básica de saúde que tem a sala vermelha, né? Ou unidade de acompanhamento, porque se ela quiser fazer na farmácia do seu João, a culpa não é sua. Se ela tiver um problema desse, não é sua, tá? Então, todas as minhas receitas, se um dia vocês pegarem prescrevendo Doripurum, tem essa observação. Receber esta medicação apenas em ambiente hospitalar ou unidade de pronto atendimento ou unidade básica de saúde que tem a sala vermelha. Então, o Doripurum é ferro, né, equivalente a 100 mg de ferro elementar. As ampolinhas vêm 5 ml, geralmente diluído no solinho de 100, de 200 ml, porque ele é vesicante, ele dá uma digestão na veia. E ela tem que correr lento, mais de 1 hora para dar tempo de você sentir. Então ele nunca irá na veia direto, você apaga, você tem que andar lento, porque ela começa. Entendeu? Aí a enfermeira já tira, já bota bastante soro, já faz um corticoide no antialérgico, deu para entender? Por isso que a infusão você tem que colocar, correr em mais de 1 hora, para dar tempo para o organismo expressar, porque eu estou começando a ficar com falta de ar por edema agudo de pulmão. Infusão lenta, em ambiente hospitalar, pelo risco de anafilaxia, e eu não coloquei aí edema agudo de pulmão, isso está descrito na bula do Doripurum. E todo mundo faz. E na farmácia você usa hoje. Pronto, mas os refrigerantes, Olha a taxa. A taxa é vermelha, significa que ela é prescrita por médico. Só que tudo no Brasil vira samba. Se você for na farmácia, você compra mesmo sem ter o SUS, porque tem 3 horas da nossa legislação. Tarja vermelha, receita médica. Tarja preta, receita azul. Entende? Mas tem que ter a prescrição. Mas aqui,
você chegar lá e pega. Tudo de todos. 3 caixas lá em casa. Quem está usando? Minha mãe. Mas é porque ela tinha feito uma skin, como é que é o nome? Avaliado. Ah, sim, os livros gastos. Já está tomando Noripuru? Tem 3 caixas lá. Que esse criado não pode tomar. Mas que sleeve gástrico. Sleeve gástrico não é para estar nessa situação. Está esquisito isso. Melhor investigar outras perdas. Quando foi que ela fez o sleeve gástrico? Olha eu fazendo a diferença. Quando foi que ela fez o sleeve gástrico? Oxi! Já tem 1 ano. Eu não sei quanto tempo tá lá. Eu achei Sabe esse qual dia. é a criatura? Sem saber, ela vai ficar velhinha, você vai ter que contar os próprios familiares dela. A gente precisa. Sem grupo de família, é ruim. Vamos lá. O que é que o tio João, o tio Macedo, o vovô Bueno tem de doença? Vai gastando. Você pode ter as mesmas doenças. Tem que ver, mas tá esquisito. Que idade tem sua mãe? 50. Já está na menopausa? Ela menstrua muito? Mas que filho! Mas ela, sim. 7 dias. Não sei não, tu paraste. Não, realmente, agora que eu vi. Sim, se é com menorragia, tudo bem. Então não é pelos livros. Mas era assim, foi bem na época. Não foi Tá sobrando essas caixas lá. Tá sobrando. Tomou foi mais, né? Ela tomou foi mais, né? Se cada caixa é individual ou é 5 produtos? Cada caixa com 5 produtos. E ela tem 3 caixas lá, então ela já tomou o resto. Gente, só para terminar, quando é que nós indicamos ferro endovenoso, né? Já que a gente está discutindo isso, de anafilaxia, de edema pulmonar agudo. Bom, muitos pacientes podem não tolerar o ferro via oral. Toma, tem diarreia, toma, tem uma prisão de ventre que não tem correção, tem que tomar laxante. Esse paciente não pode tomar ferro via oral. Então vamos lá. Impossibilidade de tolerar a reposição oral. Perdas muito rápidas, ou seja, você menstrua 10 dias, até que eu faça a reposição, a outra menstruação está chegando. Você não consegue, aí vai perder o ferro que eu passei pelo lado todinho. Perdas muito rápidas, desordem do trato gastrointestinal, cuja reposição oral pode agravar os sintomas ou pode agravar a intolerância, de doença de Crohn e retocolite. Às vezes toma e eles pioram a diarreia, a inflamação do intestino. Então eles não conseguem tomar. Impossibilidade de absorção são as bariátricas, os gastrectomizados, que às vezes você quer dar e não tem mais essa condição. E os pacientes que estão fazendo hemodiálise por doença renal crônica, a eritropoetina tem melhor ação na medula em presença do ferro. Então, mas isso nem chega para nossas mãos, não. O próprio nefro, o paciente está fazendo hemodiálise, por exemplo, e no finalzinho ele já corre e dá uma ampolinha de eritropoetina. Isso é